Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Daniel Simões, CEO do Projeto ACBR, dia 16/4, domingo. Semana passada realmente não consegui gravar o vídeo, espero que eu consiga toda semana gravar o vídeo, é um compromisso que eu gosto de fazer, que eu quero muito fazer toda semana para vocês. Bom, o vídeo de hoje está um pouco longo, então assiste na velocidade 2x para você conseguir ver todo o conteúdo bem rápido. Tem bastante mudanças na área do CTE, saindo várias notas técnicas relacionadas ao CTE, vamos falar sobre elas nesse vídeo. Tem várias mudanças no nosso componente ACBR PagFor recebeu vários bancos novos, nosso componente ACBR Pix recebeu um PSP novo, nosso componente da ACBR Boleto agora tem um novo banco integrado com boleto híbrido, Muitas novidades nos fontes do ACBR, vamos mostrar para vocês também. E o Papo Pro essa semana está muito legal, vamos ter a equipe do ACBR Pro, ou seja, falando como que você pode contribuir com a ACBR. Que é muito legal você escrever o seu nome na história da CBR, esse componente que ajuda milhares de software houses em todo o Brasil. Beleza? Então continue esse vídeo que a gente conta tudo para vocês. Bom, vamos lá, já compartilhei minha tela aqui com vocês e vamos começar, como sempre, com os problemas na Cefaz, A gente tem um problema bem pontual aqui que foi reportado para a gente por usuário Erlan Castanho, já faz um tempinho, 5/4, Era um problema ao fazer uma inutilização Cefaz do Mato Grosso. Por que eu estou chamando a atenção para esse problema específico? Isso aqui nos ensina bastante, olha, o erro 999, erro não catalogado, quando vem isso, a gente sabe que muito provavelmente 99% das chances é que um problema é lá na Cefaz, porque é um erro não catalogado. Então, quando você recebe um erro desse, o que você tem que fazer? Entrar em contato com a Cefaz. Foi o que eles fizeram e aqui veio a resposta da própria Cefaz confirmando o problema, ou seja, uma resposta por escrito da Cefaz confirmando o problema. E então é muito bacana esse tópico para nos ensinar isso. Recebeu o 999, muito provavelmente é um problema na Cefaz. E você tem que entrar em contato com eles para saber informar, passar todos os subsídios, informar o que está acontecendo e colher deles a informação se realmente tem algum problema lá ou não. Seguindo para a próxima. Contingência ativada em várias Cefaz no dia 16/4. Eu estou gravando esse vídeo hoje, 16/4. Então várias delas estão em contingência, das 6 até as 4 da tarde. Então, por que isso? Porque todas essas Cefaz aqui são atendidas pela Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul. Então, quando eles param o servidor lá, vai afetar todas essas Cefaz aqui. E o que a gente faz quando uma Cefaz entra, desliga o computador dela? A gente tem que usar a Cefaz Virtual de contingência, tá vendo? Olha, aqui nesse tópico aqui a gente deixa bem claro como que você faz para usar a Cefaz Virtual de contingência. Então, todas as Cefaz têm uma Cefaz Virtual de contingência que você vai jogar para ela assim que você tem algum problema na Cefaz principal. Tem até uma atualização desse tópico aqui, olha, veio uma informação direto da Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul para o ACBR, informando que ia ter essa mega atualização aqui dos ambientes, que ia afetar vários dos documentos fiscais que eles emitem e que você poderia fazer uso da Cefaz Virtual de contingência, ou no caso aqui, por exemplo, até a Cefaz de São Paulo, para quem usa CTE, e os demais documentos, tipo NFC, BPE, esses documentos eles preveem uma emissão offline. Então, nesse caso, se você não está conseguindo usar online, você vai usar a modalidade offline desses documentos. Mas para NFE, você pode usar a Cefaz Virtual de contingência. Beleza? Vamos seguindo. Aqui também, acho que está relacionado a essa, a Cefaz de Maranhão anunciou que tem uma parada do 14/4 até 16/4. Então obrigado Lúcio Mário por nos mandar essa notícia. Então se você é usuário da CBR, sempre nos reporta esse tipo de notícia também, para a gente ficar atento e repercutir aqui na nossa comunidade, beleza? Próxima notícia. A Cefaz de Santa Catarina, ela tem algumas alterações aqui para a tabela de CBNF. A tabela de CBNF é uma tabela de benefícios fiscais, Então a gente sabe que a gente repercutiu isso algumas vezes anteriores nos vídeos da CBR. Alguns estados exigem essa tabela de CBNF quando você tem algum desconto, você tem algum abatimento de imposto. Então aqui ele só está fazendo um ajuste dessa tabela. Alguns códigos das tabelas estão sendo suprimidos e alguns códigos estão sendo incluídos. Então, se você é do estado de Santa Catarina, se você tem algum cliente que tem algum benefício fiscal, você já deve ser obrigado a informar esse código de benefício fiscal, que é um código parecido com esse daqui.
ficar atento agora que essa tabela mudou, então dá uma olhada aí nesses novos códigos aí de Santa Catarina. Seguindo, nova tabela de CFOPs, isso aqui é importante, tá, pessoal? Então tem aqui um informe técnico 2023-002, versão 1.0, e ele está alterando a tabela de CFOPs, olha. O Ítalo até fez um resuminho aqui, olha. Incluiu alguns CFOPs, 3552, 3667, excluiu um CFOP que estava duplicado na tabela aparentemente, ou seja, a tabela de CFOP regra toda como aquela nota é emitida, o que ela faz, se aquilo tributa, não tributa. O CFOP é um dos pontos mais importantes na emissão de um documento fiscal. Então essa mudança aqui é muito importante você baixar essa tabela nova, verificar se está batendo com a tabela de CFOP do seu sistema, né? Você não deve ter uma tabela hard-code de CFOP no seu sistema, tem que ser algo em banco de dados para você justamente conseguir fazer atualizações como essa quando as tabelas alteram, né? E está aqui as datas para entrar em homologação, dia 17/4, ou seja, amanhã já vai entrar, segunda-feira já entra em homologação, essas novas tabelas de CFOP, em produção no finalzinho do mês, dia 24/4, ou seja, não demora muito também, tem um pouco intervalo aí de aplicação, né? Como que fica o ACBR? O ACBR não precisa fazer mudanças do lado dele, porque isso aqui é uma tabela, o campo de CFOP que vai na NFE, ele aceita todos os números que tem na nossa tabela, né? Mas você vai ter que baixar essa tabela no portal de NFE, o Ítalo inclusive deixa aqui as instruções como você pode baixar e verificar se isso está afetando ou não os seus clientes, o seu sistema, subir na nossa tabela do seu sistema essa nova tabela de CFOP. Beleza? Próxima notícia, vamos lá? Vamos lá. CTE 4.0, a gente já falou sobre isso nas edições anteriores desse vídeo e vamos lá para o finalzinho que tem uma atualização dela, olha aqui, ó. Então, o Ítalo até comentou que já subiu as mudanças, a mudança na verdade é essa daqui. Então a gente tinha aqui algumas indefinições nessa NT do CTE 4.0, por exemplo. Como que ia ficar a vivência do CTE 3 e do CTE 4? Então, com a ajuda do pessoal da FRAC, da qual nós somos associados, a gente entrou em contato com a Cefaz, a própria FRAC entrou em contato com a Cefaz e a gente elucidou alguns desses pontos. Então quer dizer que a versão 3.0 e a 4.0 do CTE vão conviver por 6 meses, porque a gente sabe que tem algumas coisas que são exclusivas na CTE 4.0 e algumas coisas são exclusivas da CTE 3.0. Então elas vão conviver por um tempo aí de 6 meses juntas, né? O CTE 4.0 vai ter uma nova URL, ou seja, ela não foi divulgada ainda, apesar de já terem divulgado os prazos aí de homologação 4 de 2023, a gente não tem essa URL, ou seja, não tem como testar nada ainda do CTE 4.0, coisas que são exclusivas dele, né? Ele não divulgou as datas específicas, né? Então era 4 de 2023, nós estamos esperando a data de quando que ele vai entrar, né? Até o fim desse mês ainda é data, né? Então é muito esquisito isso, você faz divulgar mês, ano e não mais dia, mês, ano, para a gente saber aí se está chegando ou não a data daquela obrigatoriedade. Obrigatoriedade tem que ter data, né? Você pôr um mês é meio aberto demais, né? Mas aí obrigado pessoal da FRAC por nos esclarecer com essas questões e tá aí repassando para a comunidade do CBR. Ainda sobre a CTE, tá vendo? A gente já falou sobre essa nota técnica também aqui nos vídeos 2023-001, tem uma atualizaçãozinha dela lá no final. Essa nota técnica, ela falava aqui algumas coisas vamos lá, vamos relembrar dela. Ela falava algumas novas normas, né, de que ela tirava a denegação interestadual e tudo isso. Tinha algumas coisas que só valeriam para o 4.0, mas não tinha data, né? Então, o que a gente tem de novidades aqui, ó? Agora a gente tem as datas dessas Cefaz, né? Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul divulgou as datas dessa nota técnica aqui. Então, 24/4 entra em homologação e 26/6 entra em produção. Beleza? Então, vamos seguindo. Próxima notícia. Ainda sobre CTE, era uma dúvida, divulga a especificação técnica de evento de insucesso na entrega. Então isso aqui é um evento novo, exclusivo do CTE 4, tá? Já deixa bem claro aqui. Então a implantação dele seria 5 de 2023, mas lógico que depende do CTE 4 entrar em vigor, né? E o que tem de atualização nesse tópico? Vamos lá, aqui ó, divulgou a seguinte informação. Aqui são eventos exclusivos da 4.0, data 15/5 e 17/7 em produção. Então 15/5 a gente pode testar em homologação, depende lógico da implementação do CTE 4 e dia 17/7 já poderemos testar em produção.
São os eventos que a gente falava de insucesso da entrega e cancelamento desse evento de insucesso da entrega. São eventos novos e exclusivos do CTE 4.0. Corrigiu também aqui algum código, né, que estava na NT anterior, então por isso que eles lançaram essa nova nota técnica 2023-002, corrigindo algumas informações desse novo evento do CTE 4.0. Seguindo, esse tópico aqui é bem antigo, que a gente citava que a Cefaz do Rio Grande do Sul ela estava obrigando o TEF, até o título do tópico pode ser questionado aqui, porque não é necessariamente TEF que você precisa ter para cumprir essa exigência, inclusive cito isso aqui nesse texto, né? Você pode fazer isso através de um POS, um Smart POS. O que a Cefaz do Rio Grande do Sul está querendo é que onde é emitido o documento eletrônico, a NFCE, também tem que ser emitido o comprovante de cartão de crédito, ou seja, na mesma máquina que sai o comprovantezinho do cartão, também tem que sair o documento fiscal daquela venda, né? Vamos lá, teve alguma atualização sobre isso daqui, ó. Vamos chegar no fim dele, aqui, ó. A Juliana colocou um tópico aqui no finalzinho, com algumas informações extraoficiais, ou seja, por quê? Porque esse decreto está causando um burburinho enorme. Ele está dizendo que você tem que declarar lá no documento do XML tudo que for eletrônico, inclusive ele abarcou PIX, depósito, transferência, um monte de operações que você fala, e agora, como é que eu registro isso aqui no documento fiscal? Então realmente ainda não tem muita informação. E, novamente com a ajuda da FRAC, isso aqui foi motivo de várias reuniões da FRAC para entender como é que é ser cumprida essas exigências, né? Então, olha, não tem ainda uma definição de como você pode informar o PIX, que foi feito um pagamento externo. Não tem no XML campos específicos para o PIX. Dá até para você fazer uma gambiarra, jogar no campo lá do cartão de crédito, mas aqui esse campo não foi feito para essa finalidade, não vai caber todos os dígitos, ou seja, não cabe todas as informações, né? O uso de POS como recebimento de vendas não está autorizado, já que não é possível integração. Então aqui, na verdade, assim, está proibido o POS ou não está? Sim e não. Sim, porque se o POS não está integrado à aplicação, se você vai ter que digitar no POS e depois digitar as informações do POS na aplicação, exatamente isso que a Cefaz quer evitar. O que ele imprimiu o cartão aqui tem que ser transmitido automaticamente para o sistema. É isso que ela quer. Então, se de alguma forma você conseguir alterar essa maquininha POS para que ela transmita para o seu sistema tudo que ela fez, você pode usar o POS. Por isso que é sim e não, né? Então, na verdade, o que não pode é um sistema estar não interligado. Você faz que sempre esteja interligado o pagamento de cartão de crédito com o sistema de emissão de documento fiscal. Então, se ele é um Smart POS, se ele é um POS, se é um TEF integrado, desde que tenha comunicação entre os sistemas e que não seja necessária a digitação, está valendo. Então aí vale você falar com o seu fornecedor de TEF, você falar com o seu fornecedor de solução de POS, para falar para ele como que você está resolvendo essa questão da integração. Mas se o POS é totalmente autônomo do seu sistema e seu sistema não dá nenhuma integração aí com o POS, então você vai ter que conversar com esses dois caras. Vai ter que falar com o cara do sistema, falar, cara, seu sistema precisa ser integrado de alguma forma com o TEF ou com o POS, para que essa informação já venha de forma automática dele. E do fornecedor de POS também, talvez você tenha que pedir uma versão nova. Olha, eu preciso de um PIN-pad integrado com o meu sistema, eu preciso de um Smart POS que eu vou pôr o meu sistema aqui dentro, eu preciso de um POS que fale com a nuvem. Ou seja, esses caras vão ter que conversar e cabe ao lojista ter uma solução completa ali que satisfaça o fisco nessa questão de que não haja a digitação dos dados, que os sistemas sejam desacoplados, eles têm que estar interligados. Beleza? Isso aqui ainda vai dar muito pano para manga. E até a Juliana colocou esse tópico aqui, porque a gente está com todas essas dúvidas e tem um tópico aqui que você pode clicar e você colocar a sua dúvida. E tudo está sendo enviado para a FRAC, que está encaminhando isso aqui para o fisco da Cefaz do Rio Grande do Sul. Então não é a FRAC que está determinando essas regras, muito pelo contrário, a FRAC está ajudando a moldar essas regras de forma correta para que seja execuível por todas as software houses, né? E ela está direcionando isso como entidade de classe para a Cefaz do Rio Grande do Sul através de várias reuniões. Beleza? Vamos seguindo para a próxima notícia. Isso era a NT dos monofásicos, né? A tributação monofásica, é uma NT bem extensa, ela já saiu bem antigo, tá vendo? 17 de fevereiro, né? Então aqui ela instituiu vários campos, várias novas regras de validação.
A gente teve que fazer várias mudanças no CBR sobre isso e tem atualização na nossa nota técnica. Então vamos lá, vamos para o finalzinho dela aqui, ó. Vamos rolar, vamos até achar o final dela. Aqui. Então, olha, saiu a versão 1.20 dessa nota técnica e ela traz novos campos. Acredite se quiser, ela está modificando o XML de novo para você fazer, olha, campos de diferimento parcial de imposto. Cara, eu não consigo nem entender mais para que serve assim. Tá difícil até de explicar para que servem esses campos todos aqui, né? Talvez um contador tenha dificuldade, um desenvolvedor, um cliente final, então, muita dificuldade, né? Bom, mas isso aqui também só se aplica para quem praticamente faz distribuição de combustível, né? Então é muito raro precisar usar isso aqui, né? Para quem vende e comercializa combustível. Para o usuário final, tanto é que, olha aqui, olha, eles estão alterando algumas regras de validação para que elas não sejam aplicadas em NFC ou operações de NFE que sejam para consumidor final. Porque essa NT trouxe um monte de regras de validação que o pessoal falou, tá, mas e daí, como é que eu faço isso na NFC? Daí eles falaram, não, para consumidor final elas estão desobrigadas, né? Essas novas regras aí, beleza? E também aqui mais alguma exclusão de algumas regras que eles também tinham criado, né? E não eram necessárias. Então, está entrando em homologação dia 20/4, ou seja, essa semana já entra, né? E em produção 1/5, né? Então a gente vai ter que modificar a CBR, vai ter que ter mudança na CBR para contemplar esses novos campos que eles estão criando assim do chapéu, né? Vamos falar a verdade, do chapéu, né? Do nada eles arrancam, cria mais 7 campos aí no XML, o XML vai ficando inchado, aquela coisa gigante que demora para transmitir, demora para processar, mas aparentemente eles não veem problemas em fazer isso, beleza? Vamos seguindo para a próxima notícia. Vamos falar aqui, olha, isso aqui é uma coisa bem legal. Status das regras de validação facultativas de São Paulo. Sabe, se você já leu alguma NT recente ou o manual da nota eletrônica, você já deve ter percebido o texto assim, essa regra é facultativa a critério da unidade federativa. O que isso quer dizer? Cada estado pode adotar essa regra ou não. Então, assim, ultimamente eles têm usado e abusado desse recurso. Parece que tudo que eles criam tem lá, a critério da unidade federativa. Com isso fica uma confusão, você não sabe se nesse estado aquela regra vale ou não. Então, se você atende só um estado, tudo bem, você se adequa às regras daquele estado lá e segue eles. Mas se você atende todo o Brasil, você tem que ficar sabendo, puta, aqui no Rio de Janeiro, precisa fazer isso aqui ou não? Isso aqui é válido para o Rio Grande do Sul ou não? Então, você provavelmente vai ter que ter um monte de parametrização no seu sistema, um monte de tabela para saber se liga ou não aquelas regras, né? Então, assim, são checkbox, são flags que você tem que colocar no seu sistema para saber se ligam essas validações. Mas o pior é que você muitas vezes não sabe se aquele estado segue ou não aquela regra. O estado não deixa isso muito claro. E São Paulo deu exemplo, por isso que eu disse que isso aqui é uma coisa bem legal. São Paulo deu exemplo, publicou aqui um site uma tabela dizendo todas as regras que são facultativas da unidade federativa, se ele segue ou não. Vou até abrir aqui nessa página, você abrindo isso aqui, ó. Então aqui estão os códigos, as regras de validação, e São Paulo está dizendo, olha, inativo, ou seja, isso aqui para mim não vale. Ativo, isso aqui está valendo. Essa daqui entrou, quando entrou essa NT aqui, ela vai entrar. Então tá bem claro como que São Paulo processa ou não essas regras que são facultativas da unidade federativa. Espero que todos os estados façam isso melhor, deveriam ser obrigados a fazer isso, para pelo menos a gente entender se eles estão ou não seguindo aquelas regras que a NT diz ali. Ok? Vamos seguindo, vamos para a próxima. Essa aqui, vamos falar sobre Reinf, foi publicada uma versão 2.1.2 com layouts aí do Reinf, né? Novos campos, olha lá, novos campos entrando, né? Alguns campos tendo a validação mudada. O Reinf parece que é uma coisa em construção, e parece que no meio da construção eles vão lá e resolvem mudar tudo de novo, tira a cozinha daqui, põe para lá, o banheiro para cá. Ou seja, é muito difícil a gente seguir o ritmo de mudanças que o Reinf impõe, as regras toda hora mudam, né? Mas tudo bem, aqui tem vários novos eventos, ajustes para todos esses eventos aqui. Isso aqui a gente vai ter que fazer no lado da CBR, né? Então ela está colocando aqui também que isso tudo vai ser exigido só para setembro de 2023. E como essa regra falava que
em setembro de 2023 é 2.1.1, provavelmente essa 2.1.2 também vai ser exigida nessa mesma data, né? Então a gente vai ter que fazer esses ajustes do lado da CBR e a gente espera estar com tudo isso adequado antes da data prevista aí, pelo menos o prazo é um pouco mais elástico. Então vamos tentar nos ajustar aqui. Vamos falar de coisa boa agora, vamos lá. Coisas novas no ACBR. Então olha só que legal. O banco Unicred Cooperativa foi integrado pelo ACBR PagFor. Queria agradecer aqui ao grupo FS que fez essa integração do Unicred Cooperativa e também essa outra aqui, olha, do banco Banrisul, também no PagFor. O que é o PagFor? O PagFor é um componente nosso para é tipo como se você fosse gerar boletos, mas você gera ordens de pagamento. Então você gera um TXT que transmite para o banco e nesse TXT, nesse arquivo formatado, tem várias ordens de pagamento, tipo autoriza o pagamento desses boletos, autoriza essa transferência, manda um Pix para essa pessoa. Então o banco, quando pega aquilo, ele já processa tudo de uma vez. Então isso é muito útil se você tem um ERP que o usuário tem que fazer vários pagamentos. Então imagina que saco ele pegar cada boleto, tem que ir lá, digitar a linha digital, fazer um boleto. Se ele tem 100 boletos para pagar, é muito melhor ele fazer isso usando esse recurso do PagFor. Ele pode, através do seu sistema, por exemplo, selecionar todos os títulos que ele quer, você gera um arquivo com todas as instruções de pagamento, manda isso para o banco, pronto, o banco já paga tudo aquilo de forma automática. Lógico, você tem que ter saldo para fazer todos esses pagamentos, né? Beleza? Vamos seguindo então. Muito obrigado aí ao pessoal do Grupo FS por essas contribuições. O ACBR é open source por esse motivo, para que todas as pessoas possam contribuir com ele. Não é difícil, a gente vai falar sobre isso nessa terça-feira, tá? Não é difícil contribuir com a ACBR. A gente, quando faz o código-fonte da ACBR, a gente pensa nisso. Do tipo, olha, as pessoas querem colaborar, vamos deixar fácil para que elas colaborem, né? Então a gente vai falar sobre isso terça-feira, mas não vou dar spoiler, a gente já fala sobre isso aqui na frente. Outra notícia, Banco Híbrido, boleto Itaú, do Banco Itaú. Então isso também era algo muito, muito querido, muito desejado, né? Vários bancos já implementaram esse boleto híbrido, que é você ter a linha digitável lá com o código de barra e também o QR Code do Pix. Se o cara pagou o QR Code do Pix, já dá baixa do título. Se ele pagou o título, o QR Code do Pix também fica inválido. Isso é um recurso que tem que ser implementado do lado do banco, porque Pix e o boleto são documentos totalmente diferentes, então é o banco que tem que fazer um cruzamento dessas informações, do tipo, pagou esse QR Code, já dá baixa do boleto, pagou o boleto, já cancela o Pix do outro lado lá. Então depende do banco fazer algumas alterações do lado dele para que a gente possa implementar isso daqui. Então a gente está pegando documentações atualizadas dos bancos, o Itaú mandou aqui a dele e a gente implementou agora o boleto híbrido do Banco Itaú. Então, deixa eu ver se teve alguma contribuição. Teve sim, ó. Antônio Júnior, obrigado aí por essa contribuição. E a gente já subiu no SVN do ACBR. Lógico que provavelmente isso aqui depende de você falar com o seu gerente, pegar algumas credenciais, ter uma chave Pix, né, no banco, né? Mas assim, já está ali. Quem quiser testar, aqui o Daniel deu até algumas instruções de como você pode ativar isso. E a forma mais fácil de você testar é usando o demo do próprio ACBR. Lá no demo do ACBR a gente procura deixar fácil, demonstrando como essas funcionalidades funcionam. Beleza? Então, obrigado. Mais um banco integrado com o boleto Pix integrado. E olha só também que legal, mais novidade. Banco Inter é um novo PSP disponível para o ACBR Pix. Isso aqui foi muito interessante, que a gente recebeu quase que simultaneamente essa contribuição de dois usuários, ó. Christian Carvalho e Sidney Alves mandaram essa contribuição. O Elias fez ali a verificação, deu o toque dele ali para que tudo fique de acordo com a CBR, não quebre compilação de Delphi 7, Lazarus, todas as versões que a gente suporta, né? E subiu para o nosso SVN também já com o demo alterado. Então toda vez que a gente pega um novo PSP, além de a gente subir as classes desse PSP, a gente modifica o demo do CBR com uma aba específica ali dizendo como que você pode configurar para que esse PSP funcione. Porque aí tem uma variação, às vezes tem um que tem uma chave, outro que é um token, um que é um certificado. Então nessa aba de configuração desse PSP a gente já deixa bem mastigadinho o que ele precisa, né? E a gente também faz o seguinte, a gente altera esse tópico aqui, tá vendo? Já abri aqui nessa outra janela. Nesse tópico a gente dá todas as instruções, e aqui quem mandou para a gente isso foi o Christian, porque aqui exige que você tenha um relacionamento com a instituição, ou seja, tem que ter uma conta lá para você conseguir chegar nessas telas. Então o Christian que printou tudo isso aqui e mandou para a gente como que faz para criar uma aplicação, como que faz para você pedir as suas credenciais ali no Banco Inter para você começar os seus testes, né? Obrigado Christian e Elias, aí, parabéns, mais um
PSP integrado com o nosso componente de Pix, né? Eu acho, deixa eu até vir aqui para cima para ver como é que está a contagem aqui, ó. Bem no comecinho do tópico aqui, você vai ver a imagem de todos eles, né? Aqui, ó. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 PSPs integrados no nosso componente de Pix. Não para de crescer. E é muito fácil integrar um outro PSP. Se você tem a documentação dele, se ele segue a API do padrão Bacen, é muito fácil integrar. Terça-feira a gente vai falar sobre isso no Papo Pro CBR. Vamos lá, vamos para a próxima notícia. Um novo método aqui no nosso componente de SAT. Consultar última sessão fiscal. Na verdade, esse método não é tão novo assim, ele já existia no nosso componente de SAT, né? Ele foi implementado aqui pelo Pedro Braga, tá vendo? Esse aqui, ó, consultar a última sessão fiscal. O que a gente não tinha feito ainda era implementar esse método nos nossos outros produtos, como o ACBR Monitor e a ACBR Lib SAT. Então, estava faltando implementar esse método nessas tecnologias que a gente também tem. Fizemos isso aí recentemente e já atualizamos os downloads. Então agora você já pode, você que usa a CBR Monitor ou a CBR Lib, você já pode baixar uma versão nova que tem esse método. Por que esse método é útil, né? Às vezes o SAT ele dá um erro, tipo assim, falha na comunicação, alguma coisa, aí você não sabe o que aconteceu. E aí, aquela venda foi aceita ou não? O XML que eu mandei, o SAT processou ou não? Então, quando você dá, ele só tinha um comando que era consultar a última sessão. E daí, se você usava ele, ela já não era, você não tinha como consultar mais. Esse consultar a última sessão fiscal, ele vai pegar justamente a última venda válida, o último cancelamento válido e traz para você esse XML, caso ele tenha sido processado, né? Então, foi implementado, os demos também foram revisados para demonstrar esse método e está aqui. Se você clicar nesse tópico aqui está a implementação do Pedro que dá mais dicas sobre como usar esse consultar a última sessão fiscal. Legal? Vamos seguindo para a próxima. Uma dica bem interessante, olha, para quem usa o nosso componente NFSE, que usa uma cidade ISS Goiânia, olha só essa confusão aqui, ó. Esse provedor aqui, ele tem um código de cidades, ele exige um código de cidades para conseguir receber o documento. Mas os gênios aqui fizeram uma tabela própria de cidades, eles não usam a codificação do IBGE, então dava uma confusão danada, o pessoal mandava o código do IBGE, o nosso próprio componente fazia a conversão às vezes do nome para IBGE e não funcionava. Então o que a gente fez agora? A gente fez uma mudança que já está lá no SVN e tem agora esse Cidades ISS Goiânia TXT aqui, ó. Vou até abrir numa outra aba. É um TXTzão aqui gigante, se você colocar esse TXT junto com o seu EXE, aqui ele já sabe fazer a conversão, ele sabe qual é a cidade e o código do provedor aqui. Então foi uma gambiarra, vamos falar a verdade, né, que a gente acabou fazendo para que gere menos impacto possível do seu lado e mesmo que você informe a cidade no padrão IBGE, no padrão aceito, o próprio componente faça essa conversão para usar o código interno desse provedor, esse ISS Goiânia. Cara, isso aqui é surreal, né? Como é que o cara, tendo o IBGE que já tabela tudo, o cara fala, não, eu vou criar a minha tabela e todo mundo tem que usar a minha tabela. Isso é realmente surreal. Bom, vamos seguindo. Ó, a gente fez uma promoção com o pessoal da Tectoy, né? E teve aqui uma exclusividade para quem era do Pro, recebeu isso aqui antes. Então, eles estão fazendo uma promoção super agressiva com esse PDV portátil deles, que é o V2. Esse PDV aqui, ele não tem meios de pagamento integrado, tá? Então ele não tem aquela ranhura para você colocar o cartão. Isso é bom porque ele tem Androids mais atualizados, mas você não vai conseguir fazer as funções de pagamentos de cartão nele, tá? Mas você pode usar ele para várias outras finalidades, lógico. Então aqui a gente dá alguns exemplos de uso, ó, por exemplo, Food and Service, controle de estoque. Eu mesmo vou gravar um vídeo mostrando esse cara falando com uma balança para você usar ele, por exemplo, num restaurante de self-service, um restaurante de quilo. Porque você precisa pôr um computador enorme lá para falar com a balança. Esse cara vai falar com a balança e você vai ver num vídeo que eu vou mostrar aqui no nosso canal como dá para fazer isso aqui. Quanto que custa um bichinho desse para você colocar? Olha só o preço. Tá, isso aqui é uma oferta especial para a software house e revenda, ok? Então, assim, quanto mais você comprar, mais barato você vai pagar. Eles também têm um preço especial para quem quer comprar para showroom ou para homologação. Fala com eles. Como que eu falo com eles? Simples, ó, clica aqui no Quero Participar, preenche seus dados, acho que são 3 ou 4 perguntas que você vai preencher aqui.
isso vai cair no marketing deles, que vai entrar em contato com você por e-mail, por WhatsApp ou por telefone, beleza? Então interessou, achou que o preço é legal, esse equipamento é muito legalzinho mesmo, tá lá no showroom da Tectoy, eu uso bastante ele, a gente usa bastante ele para fazer impressão de testes, em eventos a gente usa ele para fazer conferências, né? E preço muito, muito acessível, ele é muito leve, muito fininho, é um equipamento bacana de usar mesmo. Então vamos lá, parabéns Tectoy pela promoção, não percam, né? Acho que até o fim desse mês, e vamos seguindo, vamos ver o que vai acontecer no Papo Pro CBR. Então a gente está aqui, ó, segunda-feira, terça-feira o que vai ter? Era o que eu estava falando até então, ó. Como construir as soluções da CBR junto conosco. A CBR é open source por um motivo, para que você possa contribuir com a gente, para que desenvolvedores talentosos de todo o Brasil possam ajudar o ACBR a ficar cada vez maior. E isso é a grande força do ACBR. Quando sai uma nota técnica, muitas vezes, antes da gente fazer a correção ou ajuste, a própria comunidade faz e nos manda. Nosso trabalho sempre nesse caso é revisar, a gente tem que ver se aquilo não quebrou, algo já estava funcionando, a gente tem que ver se continua compatível com Windows, Linux, Android, Delphi 7, Delphi Alexandria, Lazarus. Então é um trabalho difícil fazer essa revisão, isso consome tempo, a gente tem uma equipe aqui grande para cuidar disso, né? A gente tem mais ou menos, acho que 8 ou 9 desenvolvedores que atuam em desenvolvimento de novas tarefas e também em reviews que a gente recebe, né? Mas sempre que a gente escreve um novo componente, como foi por exemplo o caso do componente do Pix, a gente procura deixar ele bem simples, a gente procura colocar no código vários comentários para que guiem a pessoa que está lendo aquele fonte como que ela pode fazer uma nova implementação. Por exemplo, tem o do Bradesco, putz, mas eu preciso do Itaú, Itaú não está aqui. A gente tem Itaú, tá? Mas beleza, vou ver o do Bradesco, vou pegar as instruções, vou fazer parecido. É justamente essa a nossa ideia. A gente quer que você consiga ler os fontes e não acha aquilo um bicho de 7 cabeças, né? Então, e realmente não é. A gente vai até abrir, nesse Papo Pro de terça, a gente vai fazer isso, vai abrir alguns exemplos, vai mostrar contribuições de usuários recentes que a gente recebeu, e essas pessoas não eram assim mestres da programação para terem feito essa contribuição. Nenhum de nós eu mesmo também não sou. Então a gente procura deixar as coisas simples para que todo mundo consiga ler, entender e contribuir. Essa é a grande força do ACBR, do Open Source. Então terça-feira vamos bater um papo sobre isso. E quinta-feira, queria também aqui agradecer aos usuários do ACBR Pro, são eles que fazem o ACBR, né? E só para citar também que vai ser a equipe de consultores do ACBR Pro que vai estar aqui na terça-feira falando sobre isso, beleza? Então, na quinta-feira, a gente vai receber o pessoal da TS Plus, mais uma vez, eles são patrocinadores também do ACBR, e as vantagens de estabelecer uma boa parceria com seus fornecedores. Então, a TS Plus é uma ferramenta que você vai depender dela, do seu sistema, você pode criar todo o seu ecossistema de software baseado nas ferramentas da TS Plus, vender o seu sistema que até então era desktop como um sistema web. Eles têm um case fantástico de uma empresa gigante que faz isso, com milhares e milhares de licenças vendidas, um sistema que era desktop, que foi para a nuvem, né? Eles têm soluções de suporte remoto, então vai ser um papo bem legal, é um papo até mais abrangente, né? Como fazer boas parcerias com seus fornecedores, sendo aqui a TS Plus um dos fornecedores da sua software house, né? Lembrando que todas as edições do Papo Pro ficam aqui no nosso Spotify. A da semana passada, pelo que eu notei, ainda não está aqui, mas segunda-feira cedinho ela provavelmente já vai subir aqui. Então fica atento, se você perdeu alguma edição, é bem legal de escutar o Papo Pro no seu carro, né? Enquanto você está numa viagem lá, coloca o Papo Pro como podcast, escuta, para você não perder nenhuma edição que já passou. E fechando esse vídeo, olha, vamos falar um pouquinho sobre o dia da CBR. Tá aí, dia 10 de novembro. Já começa a comprar a sua passagem, reservar seu hotel, já tem o local e a data aqui, então agora já dá para você se reservar, o preço vai caber no bolso de qualquer pessoa, a gente não vai ficar muito longe do que a gente cobrou no ano passado, lógico, né? Logo a gente deve abrir as inscrições. Olha só o spoiler que eu vou dar para vocês, acho que nem podia fazer isso, hein? Esse aqui é a planta do evento, o espaço lá é um espaço vazio, né? Era um espaço vazio, então a gente contratou um arquiteto de eventos para nos ajudar a montar toda essa cidade aqui que vai ser o evento. A gente está criando um evento assim, muito disruptivo em relação ao que a gente vinha fazendo das edições anteriores, né? Então a gente está com um baita frio na barriga, mas a gente está se cercando de pessoas muito boas, né? E a gente sabe que aqui em São Paulo a gente tem condição de fazer um evento muito maior, muito melhor, uma festa mesmo para todos vocês que querem. Então não se esqueça,
dia 10/11, em São Paulo. Já reserva a sua passagem e já já a gente vai abrir, eu acho que não essa semana, mas talvez na semana que vem, a gente vai abrir as inscrições para pré-venda. Quem será o primeiro a comprar, hein? Beleza, pessoal? Obrigado por mais essa edição desse vídeo. Fiquem com Deus, uma ótima semana para todos vocês.